Olá a todos, eu me chamo Leonardo Marinho. Essa gravação trata-se da apresentação do trabalho de conclusão de curso do Programa de Residência em Cirurgia Geral do Hospital Geral de Fortaleza, sob orientação do Dr. João Dilo. O título do trabalho chama-se Gastroenterostomia Ecoendoscópica versus Gastrojejunostomia Cirúrgica no tratamento da obstrução maligna da saída gástrica. Revisão sistemática da literatura com meta-análise. A obstrução maligna da saída gástrica é uma condição causada por tumores digestivos. Entre as principais causas está o câncer gástrico distal e o adenocarcinoma pancreático com invasão local. Então, esses tumores vão fazer com que haja uma obstrução mecânica da via alimentar desse paciente, levando esses pacientes a terem uma sintomatologia variada, desde dor, vômitos persistentes, perdão, levando, claro, à perda de peso e desnutrição por não conseguirem se alimentar. Nós estamos falando da obstrução maligna nesse contexto, nós estamos falando de pacientes que não tiveram seu tratamento definitivo por cirurgia, por exemplo. Então, nós temos os tratamentos paliativos disponíveis. O paciente tem um câncer gástrico inoperável, ele não vai ser operado, critérios de ressecabilidade. Então, nós temos que propor uma via, uma alternativa para que esse paciente tenha sua nutrição atingida. Então, os tratamentos, as terapêuticas disponíveis englobam a clássica e bem estabelecida gastrojejunostomia cirúrgica, eficaz, porém, por se tratar do procedimento cirúrgico, tem a sua invasividade relacionada e a sua morbidade relacionada. E desde a década de 1990, com o advento dos stents metálicos autoexpansíveis, os SIMS, propôs-se uma alternativa endoscópica para esses pacientes, através da posição desses estentes enterais, fazendo com que haja uma abertura dessa obstrução, através da abertura desse estente, esse paciente consiga voltar a se alimentar. Então, são procedimentos menos invasivos, mais rápidos, mas também com maior risco de obstrução e necessidade de reintervenção. Existe o risco de migração da prótese, existe também o risco de ingrowth tumoral, né, ou seja, crescimento de tumor através da prótese, levando a novas obstruções, e existe também o risco de obstrução da via biliar quando dá abertura dessa prótese. Diante do desenvolvimento, tanto da ecoendoscopia e principalmente dos stents, se desenvolveu o LANS, né, o stent metálico com a posição luminal. Então, com esse conjunto, ecoendoscopia e LANS, foi possível fazer uma técnica, né, que combinasse os benefícios da cirurgia de durabilidade e os benefícios do stent de menor invasividade. Ou seja, você vai fazer uma comunicação através dessa prótese com o estômago, através, né, dessa prótese com o jejum distal ao ponto de obstrução. Então, os estudos mostram que em relação a EUs, com relação aos SIMs, por exemplo, há uma menor necessidade de reintervenção, uma menor morbidade que a gastrojejunostomia cirúrgica, uma retomada mais rápida da dieta. Entretanto, a recomendação da diretriz europeia, da Sociedade Europeia de Endoscopia, é que esse procedimento somente seja realizado em centros especializados com profissionais com alta expertise em ecoendoscopia, que somente uma imagem, uma visão laparoscópica de uma anastomose, né? Uma gastrojejunoanastomose, num paciente que provavelmente com uma obstrução maligna da saída gástrica, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas cirurgias dessa por via aberta durante a residência de cirurgia geral, somente uma foto meramente ilustrativa. E aqui, ilustrar essa imagem a quantidade de técnicas descritas da EUS. Então, nós temos técnicas diretas, pelo menos três formas de se fazer a técnica de punção direta com lança, e pelo menos mais umas outras quatro formas de se fazer através de outros devices, seja um balão, seja duplo balão, seja pediátrico, né, o ultra slim gastroscópio, o endoscópio ultra fino. Então, o importante dessa figura não é destrinchar item por item, como é feito cada procedimento, mas sim mostrar a variabilidade da técnica e a ausência de padronização. Então, muitas vezes o endoscopista, para fazer um procedimento desse, ele tem que entrar sabendo que pode exigir alternativas àquele caso, a alternativa que inicialmente ele tinha planejado.
Quando falamos de estado da arte no manejo da obstrução maligna da saída gástrica, nós temos bem estabelecido pela ASG, né, que é o guideline de 2021 da Sociedade Americana, né, a ASG, American Society of Gastrointestinal Endoscopy, que a gastrojejunostomia cirúrgica deve ser preferida nos pacientes com sobrevida maior que 6 meses e bom estado funcional. Os SIMs ficam, então, para os pacientes com menor sobrevida, né, são menos invasivos, mas têm maior taxa de reintervenção. E em relação a EUs, o que esse guideline coloca é que é reconhecido como uma técnica promissora, ainda não padronizada, e deve ser realizada apenas em centros especializados, e que, para definir realmente qual o seu papel, requer mais estudos controlados. Entrando agora aqui na parte da metodologia, tipo de estudo já está bem definido, né? Vou falar um pouquinho agora aqui do registro do protocolo. Fizemos o registro do protocolo na plataforma Prospero, né, sobre esse número. É uma plataforma internacional em que você vai lá, coloca todos os dados do seu estudo, da sua revisão, e você é uma forma formal, né, de você colocar que você está fazendo uma revisão sistemática. É um registro internacional e é recomendado que você faça esse Prospero se você estiver fazendo uma revisão sistemática. Utilizamos a diretriz Prisma, que é uma diretriz que norteia as revisões sistemáticas para que para que ela tenha, né, reprodutibilidade, para que ela tenha clareza nos seus critérios. Então, essa diretriz, além de estabelecer os critérios para as revisões, ela principalmente, uma coisa muito importante dela, é trazer também a estratégia PICO, que vai ser o método orientador da pesquisa clínica, né? Então, através do método PICO, você consegue definir a sua população, a intervenção, o comparador e os desfechos. Só voltando um pouquinho aqui, nós utilizamos as bases de dados mais conhecidas, né, já bem estabelecidas para a nossa pesquisa. A busca se estendeu até junho de 2025, na tentativa de esperar que fosse publicado o Goose Trial, mas não foi. E agora voltando aqui para a estratégia Pico. Então, a nossa população, né, determinada adultos com obstrução maligna de saída gástrica, a intervenção, método que a gente quer comparar, método inovador, no caso, promissor, a EUGE. O comparador é o procedimento standard, a gastrojejunostomia cirúrgica, seja ela aberta, laparoscópica ou robótica. E os desfechos que a gente avaliou foram os desfechos que a gente conseguiu extrair, se não de todos, da maioria dos estudos. Sucesso técnico, sucesso clínico, eventos adversos, reintervenção, recorrência dos sintomas e tempo de internação. Nesse slide, o que eu quero salientar em relação a critérios de inclusão e exclusão é que a gente utilizou estudos comparativos que comparavam EUs, GE, com a cirurgia, com a gastrojejunectomia cirúrgica, mesmo que esse estudo também tivesse um terceiro braço de estente interal. Mas desde que a gente conseguisse pegar exclusivamente os dois grupos, nós mantivemos esse estudo. Procuramos por ensaios clínicos, estudos observacionais, a gente já vai comentar mais na frente sobre isso. E dentro dos critérios de exclusão, é importante salientar, claro, excluímos as etiologias benignas, porque dentro dos nossos critérios de elegibilidade é somente obstrução maligna. E excluímos alguns estudos até importantes, mas que não tinham separação clara de dados malignos. A análise estatística que nós utilizamos foi através de modelos de efeitos aleatórios, utilizando risco relativo para sucesso técnico e clínico e odds ratio para eventos adversos, reintervenção e recorrência. O risco relativo, ele é mais utilizado quando o percentual aproxima-se de 100, né, essa medida de efeito. Porque se utilizarmos o odds ratio nesse tipo de desfecho que se aproxima de 100, o odds ratio pode superestimar o efeito da análise. Então, por isso, o uso do risco relativo em sucesso técnico e clínico. Utilizamos as diferenças de média para tempo de internação, né? Como trata-se de uma variável contínua, a gente pegou as médias e calculou a diferença de médias e vimos se estatisticamente isso era ou não relevante entre os estudos. Avaliamos também a heterogeneidade dos estudos, que em última análise vai dizer se o que a gente encontrou se deve, né, realmente pode ser atribuído aos estudos ou se não se deve ao acaso. Então, são métodos estatísticos para que você determine a heterogeneidade dos estudos.
I quadrado, tal quadrado e teste Cade-Cochrane foram utilizados nos forest plot. E o viés de publicação a gente analisou através do fundo plot e matematicamente através do teste de Eager. Esse aqui é o fluxograma Prisma do processo de identificação, triagem e elegibilidade dos estudos. Então, inicialmente, fizemos a identificação dos estudos nas bases de dados, fizemos posteriormente a triagem, né? E, finalmente, após toda a colocação dos critérios de inclusão e de exclusão, nós incluímos 8 estudos na nossa meta-análise. A tabela 1 e a tabela 2 vai trazer as características gerais dos estudos. Eu vou passar aqui a tabela 1, ela tem 3 slides. Esse, tem esse e tem esse. Vou voltar para o primeiro. E o que eu quero salientar nessa tabela 1 lógico, que a gente trouxe os dados de idade, sexo, mas vamos aqui para etiologia. Se nós pegarmos, por exemplo, Coanda, né, esse estudo aqui de 2021, nós temos no grupo EU nenhum câncer gástrico. E no grupo cirúrgico nós temos 8. Nesse estudo de 2017, 5 câncer gástrico no grupo EUS e nenhum no grupo cirúrgico. Então, a gente já vê que os estudos não têm pareamento das etiologias, o que pode, né, impactar nos resultados desses próprios estudos. Então, a gente tem que ter essa razoabilidade na hora de analisar os nossos resultados. E aqui, em relação também ainda às características dos estudos incluídos, notar que todos foram estudos observacionais de coach, então são todos estudos retrospectivos, e como eu mostrei naquela figura das técnicas de uso, os estudos também utilizaram diversas técnicas. Alguns utilizaram punção direta com lãs, outros utilizaram diversas outras técnicas, duplo balão, balão, gastroscópio pediátrico, esse EPAS é duplo balão, e da mesma forma o grupo cirúrgico. Alguns foram abertos, outros robóticos, outro robótico, um estudo foi robótico, e outros cirurgia aberta ou laparoscópica, muitas vezes sem separar direito, sem separar o número de pacientes que foi para laparoscopia, o número de pacientes que foi para cirurgia aberta, tratando eles somente como um grupo cirúrgico. Isso também implica numa análise, quando a gente vai analisar os nossos dados, que a gente tenha, opa, espera aí, é muito diferente, né? Uma cirurgia aberta de uma cirurgia robótica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, pois estamos tratando de estudos retrospectivos com algumas variáveis que a gente não conseguiu controlar, porque foram assim que os estudos apresentaram. Então, aqui a gente vai para a parte dos resultados, para a parte realmente dos forest plots, que foi que a gente fez a extração dos dados extraíveis dos estudos, os desfechos que eu mencionei na metodologia. E a gente começa aqui pelo forest plot de sucesso técnico. Então, na análise desse forest plot, a gente tem que o risco relativo foi 0,98, o que quer dizer que tem 2% mais chance do grupo cirúrgico ter sucesso técnico que o grupo de EUS. E esse intervalo de confiança não consta o 1. Então, ele tem significância estatística, com uma heterogeneidade nula, que fala a favor da robustez dos achados. Quando passamos para sucesso clínico, a gente já nota que o nosso losango encosta no 1. E o nosso intervalo de confiança aqui, realmente 0,98 a 1,06. Isso denota para a gente que esse dado não tem relevância estatística. Então, em termos de sucesso clínico, as técnicas são equivalentes entre si. Quando passamos para a ocorrência de eventos adversos, a gente tem um odds ratio de 0,28, favorável ao grupo EUS, ou seja, uma tendência aí de 72% a menos de efeitos de eventos adversos, perdão, no grupo EUS, com realmente uma significância estatística, porque o nosso losango não encosta 1, e uma heterogeneidade nula, que fala a favor da robustez dos achados. Já aqui, quando a gente vem para a reintervenção, a gente vê que o nosso losango, nosso intervalo de confiança começa a ficar muito grande, vai de 0,13 a 4. Não tem significância estatística, apesar que o número bruto do odds ratio de 0,73 falaria a favor do grupo de ecoendoscopia, mas a gente também tem uma heterogeneidade muito alta aqui, 78% é considerado uma heterogeneidade alta, então há uma discrepância entre os estudos. Então, em relação
ao critério reintervenção, a gente não tem significância estatística. Acho que passou um, perdão. Reintervenção e agora recorrência. Já em relação à recorrência dos sintomas, a gente tem uma recorrência de sintomas 60% menor no grupo de ecoendoscopia. Uma heterogeneidade nula, né? Uma heterogeneidade de 0%, o que fala a favor da robustez dos achados, e um resultado significante estatisticamente, porque o nosso intervalo de confiança não encosta um. Quando nós vemos agora para mean difference do tempo de internação, a gente tem que a mean difference né, a diferença de médias é de menos 4,5, 4,5 dias favorável ao grupo EUS, com uma heterogeneidade moderada. Então a gente já não tem uma robustez tão grande nesse quesito da heterogeneidade, na robustez dos achados. Mas, apesar disso, a nossa mean difference, a gente tem um intervalo de confiança aqui que é estatisticamente significativo. Bom, passando agora para a análise dos funil plots, que avaliam o viés de publicação dos desfechos analisados. Nós temos aqui uma distribuição simétrica dos estudos. Seria uma distribuição assimétrica se esses estudos estivessem todos de um lado só, por exemplo. Ou se tivéssemos muito outliers, muitos estudos fora aqui, né, desse triângulo. Então, essa proporção, como está aqui, essas bolinhas, né, que a gente diz aqui são os estudos, a gente tem o que a gente considera uma distribuição simétrica dos estudos, ou seja, uma baixa probabilidade de viés de publicação. E matematicamente, aplicando o teste de Egger, a gente não evidenciou estatisticamente significativa evidência, né, de viés em nenhuma das análises, porque o P foi maior do que 0,05 em todos os desfechos. Se o P fosse menor do que 0,05, a gente diria que o teste de Egger evidenciou viés de publicação. Então, tanto o funil plot quanto o teste de Egger nos indicam que não houve ou existe uma baixa probabilidade de viés de publicação. Chegando agora aqui na parte já um pouco mais final, falando da discussão, nós temos que a EUS apresentou sucesso técnico ligeiramente inferior com o método cirúrgico. Ambas foram equivalentes no sucesso clínico. A EUS teve menos eventos adversos e menor tempo de internação. Agora, tem que chamar a atenção, né? Claro, que é uma técnica, apesar das vantagens, ela depende de alta expertise técnica, é uma técnica que não tem padronização, apresenta os seus riscos inerentes, e a literatura traz que um dos principais riscos, que é o mau posicionamento do stent, o misdeployment da lance, pode ocorrer em torno de até 10% dos pacientes. Inclusive, há relatos na literatura de óbitos. Então, assim, não é um procedimento inócuo, né? Porque é uma ectendoscopia, não é porque é um procedimento menos invasivo que ele é inócuo. Ele tem os seus riscos inerentes. E claro, como a gente viu, como são múltiplas, né, descrições de técnicas, a gente tem que existe realmente uma complexidade técnica, né, e a necessidade de se realizar em centros especializados, com alto volume, com endoscopistas experts. Quando a gente compara com revisões e estudos recentes, então a gente consegue determinar que a EUS, né, gastroenterostomia, é uma alternativa eficaz tanto à gastroenterostomia cirúrgica quanto ao simples. Isso a gente já tinha comentado no início da apresentação. Eu quero agora salientar aqui um pouco sobre o GOOSE Trial. O GOOSE Trial foi apresentado agora em 2025 no DDW, certo? Ele foi apresentado na forma de resumo, não tem os dados dele completo, por isso que eu não coloquei na meta-análise. Ele tem um estudo em que ele compara o EUS, mas ele não diz qual o tipo de técnica de EUS que ele usou, no resumo. Ele diz que ele utilizou principalmente laparoscópica e robótica para gastroenterostomia cirúrgica, reservando a cirurgia aberta apenas quando as alternativas minimamente invasivas por cirurgia não eram possíveis, mas também não traz o dado numérico. E ele traz que a EUS-GE apresentou uma superioridade em termos de sucesso clínico, tempo de internação e menor reintervenção, o que a gente não viu no nosso estudo, né? O sucesso clínico foi equivalente, né? O tempo de internação, sim, realmente foi menor também no nosso. E a reintervenção a gente não teve significância estatística em relação aos nossos dados, não foram conclusivos, né? Então, provavelmente, a gente também tem que salientar
que o Guse Trial ele utilizou um desfecho negativo, na verdade, que era composto de um desfecho primário de quatro itens, né? Reintervenção, nutrição enteral ou parenteral, eventos adversos e inabilidade de se tolerar a dieta, soft diet, que eles falam, que eu acredito que seja uma dieta branda ou uma dieta pastosa. Então, é um desfecho composto, né? E a gente também tem critérios de inclusão muito bem estabelecidos nele. Então, comparar o trial com o nosso artigo não invalida o nosso artigo, os achados dele. Pelo contrário, isso denota para a gente que são necessários mais estudos prospectivos para que realmente a gente tenha essa definição de qual é o papel dessa técnica promissora, né, que a gente está tratando aqui, que é o uso gastroenterostomia. Então, as diferenças que a gente observa entre o uso e trial e a meta-análise atual pode ser explicado por variações metodológicas. E é claro que a robustez do ensaio clínico randomizado é maior do que dos estudos retrospectivos. A consistência entre os estudos reforça que a EUS, né, EUS gastroenterostomia, como uma abordagem promissora nesse cenário paliativo da obstrução maligna da saída gástrica. Entretanto, como eu já mencionei, são necessários mais ensaios clínicos controlados para validação e padronização. Durante o processo de extração de dados, durante o processo de pesquisa, eu encontrei também o Enduro Trial, mas não foi publicado ainda, e mais dois estudos que estão protocolados no clinicaltrial.gov, mas que também não foram publicados até o momento. Colocando em relação às limitações da nossa revisão, nós temos que os estudos, majoritariamente todos, né, observacionais, uma heterogeneidade elevada, moderada, alta em alguns desfechos, alguns resultados absolutos com baixo impacto estatístico, por exemplo, o estudo de Power, que inclui robótica, teve zero de eventos adversos, teve, por exemplo, 100% de sucesso técnico. Isso é ótimo para o estudo em si, mas quando você coloca esses dados dentro da meta-análise, o impacto dele compromete a precisão estatística, e o impacto estatístico dele compromete a precisão e a generalização dos achados. Então, como conclusão, a gente tem que a EUS, a gastroenterostomia, né, ecoendoscópica e a gastrojejunostomia cirúrgica apresentam eficácia clínica semelhante no tratamento da obstrução maligna da saída gástrica. No entanto, a EU se destaca por menor taxa de eventos adversos, menor tempo de internação e menor recorrência dos sintomas. Apesar desses benefícios, sua adoção ainda é restrita à complexidade técnica e à falta de padronização da técnica. São necessários estudos prospectivos e randomizados para consolidar seu papel na prática clínica. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Muito obrigado.